Fala galera, tudo beleza? Vocês já se perguntaram qual foi o melhor time de cada década no futebol brasileiro? Bom, fazendo uma pesquisa bem aprofundada e considerando obviamente o fator principal que é a conquista de títulos, nesse vídeo você vai ficar sabendo qual clube foi considerado o melhor de cada década, começando a partir da década de 30, quando a era profissional foi implantada no futebol nacional. Lembrando que uma década é um período de 10 anos, e para não gerar nenhum conflito interpretativo, é bom deixar claro que a somatória de 10 será considerada a partir do ano que começa em 1 até o ano terminado em 0, pegando como exemplo o ano de 1931 até o ano de 1940, período este correspondente à década de 30. Como todos vocês devem saber, a era profissional no futebol brasileiro foi implantada em 1933. Já nesse ano, tivemos a primeira edição do Torneio Rio-São Paulo, considerado por muito tempo o maior campeonato do país. O método de disputa foi no sistema de pontos corridos, e o grande campeão foi a equipe do Palestra Itália, atual Sociedade Esportiva Palmeiras. Além do Rio-São Paulo, o Palestra ainda faturou 5 títulos do Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista Extra e ainda a Taça dos Campeões Estaduais de Rio e São Paulo, uma espécie de recopa, em que colocavam frente a frente os campeões dos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Durante toda a década de 40, não aconteceram edições do Torneio Rio-São Paulo e as disputas dos clubes se limitaram a competições estaduais. O São Paulo poderia facilmente ser escolhido como o melhor time daquela década, já que abocanhou 5 títulos do Campeonato Paulista e mais 4 taças dos campeões de Rio e São Paulo. Porém, naquela mesma época, tinha o Vasco da Gama, que foi tetracampeão estadual e ainda por cima campeão do Sul-Americano de Clubes em 1948, competição essa que é considerado o embrião da Copa Libertadores. Além disso, o Cruz Maltino foi a base da seleção brasileira na Copa de 50 e não tinha como discordar que na década de 40 foi o melhor clube do futebol brasileiro. Foi na década de 50 que a seleção brasileira conquistou a sua primeira Copa do Mundo, e os melhores clubes do país na época se concentravam no eixo Rio-São Paulo, e a seleção canarenho contou em seu plantel apenas com jogadores que atuavam em clubes desses dois estados. Assim como na década anterior, a equipe que melhor se destacou nos anos 50 foi o Vasco, que levou 3 vezes o campeonato estadual, uma vez o torneio Rio-São Paulo, além de ter sido 4 vezes vice desse mesmo torneio, e ainda conquistou 2 títulos intercontinentais, tendo sido campeão do torneio Octogonal Rivadavia Correa Meyer em 1953 e do torneio de Paris em 1957, quando bateu o poderoso Real Madrid de Stéfano na grande final. Na década de 60, começava uma nova era no futebol brasileiro e sul-americano, com a criação de campeonatos nacionais e continentais, além de copas intercontinentais. O Santos de Pelé e companhia foi disparada a melhor equipe do futebol brasileiro, empilhando taças dos mais variados campeonatos, destacando-se os títulos da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 62 e 63. O Peixe ainda foi pentacampeão da Taça Brasil, reconhecida como o campeonato brasileiro da época, e ainda faturou 7 campeonatos estaduais, 3 torneios Rio-São Paulo, uma Recopa Intercontinental e uma Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais. Nos anos 70, o futebol brasileiro, que àquela altura já era tricampeão mundial, teve como melhor time na época o Internacional, que ergueu a taça do Campeonato Brasileiro em 3 oportunidades, além de ter conquistado o Campeonato Gaúcho 7 vezes, 6 deles em sequência. Em 8 das 10 edições do Brasileirão daquela década, o Colorado esteve entre os 4 primeiros, o que demonstra o porquê do clube ter sido eleito o melhor dos anos 70. O Flamengo, que já vinha de boas temporadas no final dos anos 70, se consolidou como time a ser batido na década de 80, ao montar um esquadrão que se consagrou ao conquistar os títulos da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes, além de 3 campeonatos brasileiros, 2 estaduais e uma Copa do Brasil.
Podemos citar pelo menos 4 clubes que encantaram o futebol brasileiro na década de 90, mas como o escolhido tem que ser apenas um, esse clube é o São Paulo, que empilhou vários títulos continentais na primeira metade dos anos 90. O time, que era comandado pelo saudoso Tele Santana, conquistou 2 Libertadores e 2 Mundiais Interclubes, além de um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa Libertadores, uma Copa Master, uma Copa Comembol e 4 estaduais. O São Paulo foi um dos clubes mais vencedores na segunda metade dos anos 2000, quando conquistou uma Libertadores, um Mundial e 3 campeonatos brasileiros, além de um título estadual. Porém, teve um clube que superou a marca de títulos relevantes do tricolor do Morumbi, e esse clube foi o Internacional, que conquistou 2 Copa Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Suruga Bank, uma Copa Sul-Americana e 6 estaduais. Além disso, o Colorado ainda foi vice-campeão brasileiro em 3 oportunidades e vice também da Copa do Brasil, consolidando-se como o melhor clube dos anos 2000. Sem sombra de dúvidas, a expressão renascer das cinzas se adequa muito bem à história do Corinthians, clube que passou por uma de suas maiores crises no final dos anos 2000. Após retornar à elite em 2009, o clube iniciou uma era vencedora e entrou nos anos 2010 com tudo, conquistando os títulos do Campeonato Brasileiro de 2011 e da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. Somam-se a essas conquistas mais 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e 3 estaduais, fazendo o time do Parque São Jorge a melhor equipe dessa década. E aí, pessoal, concordam com esse levantamento? Então deixem o seu like e o seu comentário, pois isso é de extrema importância no engajamento do vídeo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema.